que a primeira palavra, iniciativa verdadeira, atividade verdadeira vem de Deus, e só inserindo-se nessa iniciativa divina, só implorando essa iniciativa divina, nos podemos tornar também com Ele e nele evangelizadores, né? Portanto, a evangelização é dever da igreja. A salvação que Deus nos oferece, obra de sua misericórdia. Bonita frase que está aí, né? Pecou, levanta-se, a misericórdia de Deus é amor, né? Maior. É maior, claro. Ninguém se salva sozinho, isso é como indivíduo isolado, nem por suas próprias forças, no 114, 113. Essa salvação que Deus realiza, a igreja jubilosamente anuncia para todos, e Deus criou um caminho para se unir a cada um dos seres humanos em todos os tempos. Interessante aqui, escolheu convocá-los como povo e não como seres isolados, né? Se você prestar atenção, todo no Antigo Testamento Deus fala ao seu povo, né? Deus vai falando, às vezes fala para alguém, mas para conduzir o povo. Então é o povo que está na preocupação, vai entre aspas, de Deus, né? O número 114, a igreja significa ser povo de Deus de acordo com o grande projeto de amor do Pai. Isso implica ser fermento de Deus no meio da humanidade. Que coisa mais linda, gente. A gente sai aqui pela rua, não sou ninguém, sou igual a todo mundo. Você é fermento de Deus, né? Fazer fermentar essa massa. Eu dizia agora que a gente sai lá fora, no meio da multidão, no metrô, no ônibus, o que passa no coração de cada uma dessas pessoas, né? O que passa na vida, eu não posso criticar, não posso, porque cada um tem os seus problemas, cada um tem os seus desafios. Por que ele se veste assim? Por que ele faz um monte de tatuagem? Isso, cada um tem lá na sua cabeça. Eu até dizia que estava fazendo um estudo, por que as pessoas usam tatuagem? Acho que no fundo é o desejo de ser aquilo que eles tatuaram no braço. Porque como Deus nos fez daquela forma, eles querem ser daquela forma, então põe uma tatuagem, todo divagando, né? Mas enfim, cada um deve ser respeitado, lembrando que nós somos fermento. E o fermento faz crescer a massa. E o fermento faz com que se transforme a massa. E por isso que eu lembrei essa questão da Olimpíada, né? Se o povo brasileiro não melhorar nem um pouquinho depois disso, é que não viu sinal nenhum. Só viu as coisas que aconteceram no brilho das luzes e não percebeu a voz de Deus que está falando para mais unidade, mais perdão, mais entendimento, né? O povo com muitos rostos, esse povo de Deus encarna-se nos povos da terra, cada um dos quais tem a sua cultura própria. Mais uma vez a Olimpíada. Aparece, acho que foi, não sei de onde foi, o porta-bandeira, todo untado de óleo. Não sei se vocês viram. Como? Óleo de coco. Óleo de coco. Óleo de coco feito. Que coisa, né? Parecia uma coisa, em todo caso, é também, né, o povo de Deus que se encarna em todos os povos da terra. E a Olimpíada é mais do que evidente isso, né? Não sei quantas nações estão lá, mas como? 230. Quanto? 130. 130, pois é. Aos olhos da fé, para nós, é todo, né, esse povo de Deus, né, que se encarna uma cultura própria, claro, né? Trata-se do estilo de vida que tem os seus membros, de se relacionar entre si com as outras criaturas e com Deus, né? Assim, a Igreja, assumindo valores de diversas culturas, no 116, torna-se esponsa, ornada, não é moníbulo, é monílibus. Tá bom. Ornada monilibus suis, quer dizer, com as suas joias, é uma palavra latina, né? Ornada com suas joias, a noiva que se adora com suas joias, aí no número 116, né? Nos diferentes povos que experimentam o dom de Deus seguindo a própria cultura, a Igreja exprime a sua genuína catolicidade e mostra a beleza desse rosto pluriforme. O grande problema aqui do descobrimento, entre aspas, do Brasil, e a mesma coisa no México ou na América Latina, foi que destruíram a cultura religiosa, a cultura dos índios,
a cultura dos astecas, e implantaram uma outra cultura que não tinha nada a ver com eles, e tudo na base do castigo, na base por isso que alguns insistem em chamar, não é o descobrimento do Brasil, é a conquista do Brasil, né? Invasão, né? Invasão, conquista do Brasil, porque vieram e destruíram, ao par de destruir tantas vidas também, milhões de pessoas. Lá no México eu tenho aqui, parece que foram 20 milhões de assassinados. Quer dizer, coisa assim, muito impressionante isso, né? Diante dos direitos humanos, vai. A graça supõe a cultura e o dom de Deus encarna-se na cultura de quem o recebe. Mais claro do que isso, né? Pois Deus está por toda parte e está na cultura de cada povo. Se for bem entendida, a diversidade cultural não ameaça a unidade da igreja, né? Está aí no número 117. É o Espírito Santo enviado pelo Pai e o Filho que transforma os nossos corações e nos torna capazes de entrar na comunhão perfeita da Santíssima Trindade. E tem algo mais, por isso, na evangelização de novas culturas, ou de culturas que não acolheram a pregação cristã, não é indispensável impor uma determinada forma cultural, por mais bela e antiga que seja, juntamente com a proposta do Evangelho. A mensagem que anunciamos sempre apresenta alguma roupagem cultural, mas às vezes na igreja nós caímos na vaidosa sacralização da própria cultura, o que pode mostrar mais fanatismo do que autêntico ardor evangélico, né? A gente quer impor, e essa imposição na força acaba sendo até contrária à própria misericórdia do Pai, né? No número 118, olha aqui, está mais claro do que isso, né? Não podemos pretender que todos os povos dos vários continentes, ao exprimir a fé cristã, imitem as modalidades adotadas pelos povos europeus. Foi o que aconteceu aqui, o que aconteceu em toda parte, né? Eu estive em Taiwan. É preciso, a gente analisando, porque a paróquia em que eu passei por lá hospedado 2 noites tinha 300 habitantes, 300 católicos, né? Agora, por quê? Porque o povo não se deixa influenciar a religião é levada como cultura e não como culto prestado a Deus, né? Então a gente vê toda espécie de coisa e muitas vezes completamente fora daquilo que Deus quer de determinada cultura, né? Por exemplo, não sei como é que é a história, mulher de um lado, homem do outro. Mulher tudo de véu, baixinho e tal, homem lá do lado. Então, o que acontece? Isso é uma invasão da cultura que está aí o João que pode dizer isso também na terra dele, né? John. Como é que as coisas mudam depois que aparece a cultura cristã, quando não deveria destruir, mas deveria sublimar aquilo que já está na cultura, né? Todos somos discípulos missionários, a insistência agora de que todos somos igreja. No número 119, Deus adota a totalidade dos fiéis com instinto de fé, chamado sensus fidei, que ajuda a discernir o que vem realmente de Deus. Olha o caminho que ele pôs aí, né? Um caminho pedregoso e um caminho todo asfaltado. Qual é que ele vai escolher? Qual é que ele vai escolher? Qual que você escolheria? Qual que você escolheria? Sinceramente. Você vai aonde? Eu vou pela escada ruim, porque ninguém vai pular, eu gosto de andar Você está sendo muito... Não, porque é mais natural. Gente, quer queira, quer não, para seguir o caminho de Jesus é o caminho pedregoso. Quer queira, quer não. A gente sabe porque o caminho de Jesus é o caminho da cruz, é o caminho... Da porta estreita. Como? Da porta estreita, né? E esse caminho é interessante, a gente falava do caminho da cruz. Então a gente fala da própria cruz, da minha cruz de cada dia, o meu sofrimento. Muito mais do que isso, é a cruz de Jesus, a identidade com Jesus, né?
A gente está muito acostumado a dizer, eu levo a minha cruz. De verdade, Jesus fala minha cruz. Agora, essa cruz também é a cruz, digamos, do segmento de Jesus, porque não é fácil, o caminho é pedregoso, as propostas de Jesus são... Hoje, por exemplo, o Evangelho de hoje, vou falar hoje e não acumular? Vou falar hoje e não ser ambicioso? Como é difícil, como é difícil. As pessoas até que ouvem, mas não escutam, né? As pessoas podem até ouvir, mas é muito difícil devido a toda a cultura de consumo que nos cerca. Toda a cultura, né, que está por aí incentivando a gente. Melhorar está tudo bem, só que chega num nível de melhora que você está atingindo o outro também, que você está atingindo o direito do outro. Então, isso ainda não apareceu e vai ser muito difícil aparecer, né? Essa solidariedade e partilha com aqueles que não têm. Então, senhor, deixa eu só perguntar uma coisa. Aí, quando o senhor mostra esses dois caminhos, né? O senhor fala, Isso é o Fernando que está mostrando. o caminho de Jesus é o pedregoso, né? Quando a gente, assim, por exemplo, na vida, né? Fora aqui, a gente entende o que quer dizer isso, mas a gente vai, sei lá, dizer lá fora, olha, o caminho da fé é o caminho mais difícil, é um caminho pedregoso, que vai fazer, tem sofrimento, né? Mas por que tem que sofrer? Deus, entendeu? Deus quer isso? Pois é. Como é que a gente... Essa é outra história. Ninguém lembra que muitas vezes, a grande maioria das vezes, o sofrimento é causado pelo pecado da própria pessoa. E muitas vezes, até na juventude, ele constrói uma vida futura, mas de um jeito que vai prejudicá-lo depois. A gente fala muito do câncer, fala muito do não sei o quê, né? É verdade que há aqueles que são hereditários, né? Mas vai vendo na cadeia hereditária o que aconteceu anteriormente. Não só isso, mas não podemos atribuir a Deus a origem da maldade, porque Deus é amor. A maldade está no coração e na vida das pessoas. Alguém lá perguntou, Senhor, foram meus pais que, fui eu que pequei, meus pais que pegaram, e Jesus que responde? Não foi você, nem, né? Foi, enfim, a própria natureza humana, as limitações da própria natureza, tá certo? Eu posso fazer um comentário também, senhor? Eu acho que só quem admite que sofre, assim, de alguma maneira, tem a humildade de reconhecer que não é autossuficiente, né? E aí o sofrimento é um caminho para você se aproximar de Deus, porque quem não sofre não se aproxima de Deus, acha que é autossuficiente, né? Não, mas mesmo que tenha amor, é lógico, melhor é pelo amor. Um pouquinho de dor faz você lembrar que você não é dono de você mesmo, assim, né? Vamos chegar agora a esse episódio da degola do padre, né? Um homem de 86 anos, um homem que... O que será? Será que ele buscou aquele momento? Será que ele... Não. Foi o quê? Foi a maldade do coração dos outros, do pecado do outro que aconteceu, né? E chegamos ao ponto hoje de algumas religiões acharem que em nome de Deus pode fazer o que quiser com a vida das pessoas. Que acho que é o próprio Papa Francisco que fala, né? Se você considerar o sofrimento na perspectiva de uma vida humana, você não entende. Agora, você entender o sofrimento na perspectiva do infinito, que é o tempo de Deus, aí é bem pouco tempo de sofrimento, né? Não é só a vida de todo mundo, você tem que escolher um caminho que vai também te realizar. Então, às vezes o caminho que te realiza é o caminho mais difícil, o caminho... A vida não é um Big Brother, né? A vida é uma coisa mais... Eu acho que a cada momento, como você tem que fazer a escolha, né? A cada momento, sobretudo diante da celeridade com que mudam hoje as situações, né? Amanhã já não será como hoje, e a gente não sabe como vai reagir agora. O cristão, ele tem sempre aquele momento de discernimento para assumir o caminho que ele reconhece como o caminho de Deus, né? Cada cristão é missionário na medida em que encontrou com o amor de Deus em Cristo Jesus. Não digamos mais discípulos, que somos discípulos e missionários, mas sempre discípulos missionários. Pode parecer nada, né? Um exinho que está aí, que divide um pouco
aquilo que é a verdadeira missão, né? Quando se fala que cada cristão é missionário, né? Discípulo, em virtude do batismo recebido, cada membro do povo de Deus tornou-se discípulo missionário. Não é daqui para frente, é na hora que recebeu o batismo, já recebeu inserida a missão de ser discípulo missionário. O testemunho de fé que todo cristão é chamado a oferecer implica dizer como São Paulo: não que já o tenha alcançado, o que já seja perfeito, mas corro para ver se o alcanço, lançando-me para o que vem à frente, né? Então sempre dispostos a discernir. Certamente todos somos chamados a crescer como evangelizadores. E o trágico, se eu posso chamar de trágico, é que a religião muitas vezes se torna passiva. Já está bem assim, já fui batizado, já fiz primeira comunhão, vou à missa aos domingos, tenho minhas devoções, e acabou, né? Quer dizer, está perfeitamente quieto no seu lugar, em vez de perceber que o testemunho da sua vida fala mais alto do que a sua convicção, né? Fala muito mais alto, sobretudo hoje. A força evangelizadora da piedade popular, né, que deve ser valorizada desde o momento em que não se torna superstição. E aí está entre nós, é muito fácil, né? É muito fácil que a piedade popular se torne superstição, isto é, criadora de ídolos que as pessoas não sabem discernir entre aquilo que é ídolo e aquilo que é o próprio Jesus, né? O ser humano é simultaneamente filho e pai da cultura em que está inserido. Interessante como o Papa insiste na cultura, né? Já falamos antes, está falando agora também sobre essa questão da cultura, né? Aquele desenho ali que eu procurei me identificar com um dos dois, não É que assim, a sua ideia ajuda a construir a ideia dos outros, a ideia dos outros ajuda a construir a sua. Acaba se tornando um só, né? Culturalmente. Como é que é? Acaba se tornando um só culturalmente. Ah, entendi. Obrigado, hein? É um quebra-cabeça. A piedade popular traduz em si certa sede de Deus que somente os pobres e simples podem experimentar. Tem uma frase que eu gostaria de lembrar para você, se é que eu não sei, eu tenho dúvida. O mundo, disse com muita frequência, o mundo hoje tem sede de Deus. Será que tem mesmo? Será que é uma sede explícita ou uma sede... Ou a gente está julgando isso? Ou a gente está achando que toda criatura humana, que é criatura de Deus, tem sede de Deus? Não sei. Acho que tem sede, mas não sabe que tem. Eu acho que a busca é. É maquiagem. Eu acho que sempre teve sede de Deus. Não é só hoje. Acho que o mundo desde sempre teve. Porque é uma frase que me a inquieta, sabe? Cada vez que eu escrevo uma coisa... Ela vai além dessa sede. A busca é provocada pela sede, eu creio assim. Essa sede. Eu fico Quantos são os que buscam? Como? Quantos são os que buscam? Busca por caminho errado, de jeito torto. Eu acho que essa questão da sede é a falta dele no mundo. Então, assim, não é que o homem anseia por Deus. Deus está faltando no mundo. Não. Deus está, quem não está é a pessoa. Ele não procura. Ele está faltando porque ele não procura. Na verdade, Deus está. O homem tem outros deuses, né? Como na época da É o homem que não vê. Também o homem tem Deus consumo hoje, para as pessoas totalmente mais importante é o ponto de gastos. Então isso falou que é certo. Que o mundo precisa de mais. Carece dele. Eu acho que mais de sede de Deus. Vocês não acham que eu sempre me impressiono, deixe-se encontrar por Deus. Não só você vai encontrar, mas deixe-se encontrar por Deus. Vai um exemplo. Exemplo não, uma coisa que veio na minha cabeça que eu falei na homilia, ou no final. Será que a Olimpíada não é o modo da gente se encontrar com Deus, deixar se encontrar por Deus? Toda aquela luz, toda aquela diversidade, né? Toda aquela, quem sabe, né? Ou será que é só povo círculo? Não, aquele momento eu acho realmente, e o que eu acho bacana, né? Que é que o Brasil tem muitas pessoas escrevendo sobre isso, né? Que o Brasil está dando uma baixa, né?
por base. Mas realmente, naquele momento, a gente mostrou que a gente, o Guga falou, o Arnaldo Jabor falou, conseguiu se encontrar com o que ele é, o brasileiro, né? Ele conseguiu realmente mostrar que ele consegue fazer uma coisa bonita se ele quiser, que ele é muito bom, né? Não precisava de tanto dinheiro, muitos funcionários perderam, não se gastou tanto e fez uma festa melhor até, quilômetros, né? Comparando. E realmente, como o senhor falou, é um momento de reflexão, eu acho, da gente, como até um amigo meu escreveu sobre economia, ele é economista de mercado, falando que também seria importante a gente começar a melhorar nossas relações econômicas também. Isso, sim. Né? Isso é esse o ponto-chave, né, de você falar. Eu sinto assim, quanto maior a dificuldade do mundo, mais sede de Deus nós temos, porque nunca se viu tantas igrejas, né, evangélicas aparecendo, que não são nem igreja para mim, são empresas. Então, essa busca do sofrimento do povo, eles têm sede de Deus, eles querem encontrar um lenitivo para poder sobreviver, para poder ter paz no coração. Então, quanto maior a dificuldade do mundo, mais sede nós vamos ter de Deus. Mais Deus nós vamos buscar para poder sobreviver com dignidade. Eu sinto Quinta-feira eu fui convidado, que eu tomo cafezinho com umas pastoras lá cada vez que eu venho na missa, e elas me convidaram para ir ver o pastor lá, o chefe lá, que queria me ver e tal. A gente sempre está ali conversando, e eu fui visitar a sede da Evangelho Quadrangular, que é lá na Rua Fortunato. É um edifício enorme, assim, uma verdadeira sede de escritório, cada um na sua coisa. E foi muito interessante essa visita que eu fiz lá, né? E o pastor, enfim, cada 3 palavras, uma era da Bíblia, né? Então é toda aquela colocação que fazem. Como? Os envelopinhos para pôr dinheiro. Não, eu disse para trazer aqui na capela que tinha gente que ia fazer. Agora, gente. O que mais tem? O caminhar juntos para o santuário e participar de outras manifestações de piedade popular, levando também os filhos ou convidando outras pessoas, é em si mesmo um gesto evangelizador, né? Aqui nós sabemos das peregrinações de Aparecida, né? E fora outras peregrinações que estão fora da coisa. E agora, neste ano santo, tem as peregrinações do ano santo ali, né? na Porta Santa, para facilitar, né? Arrumaram até uma Porta Santa móvel, né? Não sei onde é que foi isso, que carregavam no Amazonas, carregavam no barco, porque não era muito longe, não tinha como ir, depois botavam lá na aldeia e todo mundo passava a Porta Santa. É igual a Chamonix. Muito bem. Para compreender essa necessidade, é preciso abordá-la com o olhar do bom pastor, que não procura julgar, mas amar. Essa figura é inesquecível, né? Não tem por onde a gente esquecer isso, né? Subestimar a piedade popular seria ignorar a obra do Espírito Santo, né? Número 126. De pessoa a pessoa, ser discípulo significa ter a disposição permanente de levar aos outros o amor de Jesus. Está no número 127. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Essa é a palavra definitiva de Jesus. Na da Olimpíada dele. Número 128. Nessa pregação, sempre respeitosa. Qual que é aqui? É tipo a catequese, meu senhor. É como catequizar as pessoas. Falou que nessa pregação, sempre respeitosa. É amável. O primeiro momento é um diálogo pessoal, no qual a outra pessoa se exprime e partilha as suas alegrias, as suas esperanças e preocupações dos entes queridos e muitas coisas que enchem o coração. Só depois dessa conversa é que se pode apresentar a palavra. Quem tem tempo hoje de ouvir prosa, né? Está de cada vez mais difícil, né? Você se dispor a ouvir as pessoas. Eu que o diga, porque realmente
É o que eu dizia, é preciso muita paciência, muita doação, estar ali para ouvir. Às vezes não precisa dizer nada. A pessoa está falando, está se abrindo, né, para se livrar de um peso, né? Padre Geraldo, isso é uma coisa interessante, porque eu sou aquele pastor de Maria, porque eu estou falando no dia da escuta. Na pastor de Maria, pastoral agora, da escuta, terça-feira, ele tem um dia para as pessoas irem para falar. Você precisa falar, você precisa de um psicólogo, é o psicólogo que ele faz aí, te ouvir, né? Então eles criaram esse dia da escuta, acho que é terça-feira, na pastor de Maria, né? E quem é que ouve? Voluntários. Ah, não sabe. Como? Leigo, mas tem muita gente que vai. Como é que é? Começou agora. Não tem. Terça-feira, começou terça-feira. Começou agora. Mas em qualquer lugar que se dispõe, em qualquer lugar que se dispõe a escutar, eu, por exemplo, não dou conta das pessoas, dos professores que vêm só para escutar. Tem algumas pessoas que exercem funções que facilita embora esses processos sejam sempre lentos, às vezes o medo nos paralisa demasiado. Número 129. Não temas o progresso lento, receia apenas ficar parado. E lá está a imagem da água parada, né? Que produz a zika, produz não sei o quê, carisma a serviço da comunhão evangelizadora. E está então a abertura para todas as iniciativas, né? Que o Espírito Santo enriquece toda a igreja evangelizadora, também com diferentes carismas. Aí coloca os dons do Espírito Santo, fora hoje a multiplicidade dos movimentos e associações e instituições cristãs, né? Muitos movimentos que aí estão e que muitas vezes até perdem o foco, e perdendo o foco perdeu a sua inspiração, perdeu a motivação, né? Eu vejo pelo meu próprio movimento que eu cuidei tantos anos, que chega em alguns lugares e perdeu o foco. Quer dizer, já não tem mais, aí em vez de ser movimento de cursilhos, é manifestação da renovação carismática, é não sei o quê, é isso, é aquilo. Ainda ontem estava vendo aí uma informação que eu tive, um cursilho de jovens que fazem tudo menos cursilho. Quer dizer, então não pode chamar de cursilho, de movimento de cursilho. Assim, outros movimentos também, né, que acabam perdendo a sua identidade por conta de 2 ou 3 que acham que são os donos e que podem fazer aquilo que bem entendem, né? É o poder. Como? É o poder. É o poder, é a vaidade. Muitas vezes é a certeza de que eu é que estou certo, os outros estão errados, enfim, uma série de considerações. A diversidade deve ser sempre conciliada com a ajuda do Espírito Santo, né? Cultura, pensamento e educação, quando algumas categorias da razão e da ciência são acolhidas no anúncio da mensagem, elas se transformam em elementos de evangelização. Como diz Santo Agostinho, a fé e a razão caminham juntas, mas a fé vai mais longe porque descobre nas ciências, né, uma manifestação de Deus, né? Faça um apelo aos teólogos, não se contentem com uma teologia de gabinete, né? Um monte de livros, que você arrumou esse monte de livros. Bronquinha boa. Né? Gostei dessa bronquinha. As universidades são um âmbito privilegiado para pensar em desenvolver esse compromisso de evangelização de modo interdisciplinar e conclusivo. Eu vou pular essa questão da homilia porque, né, isso é mais... Não sei se todo padre leu, mas em todo caso amanhã começa um curso de reciclagem para o clero aqui em São Paulo, né? Deve ter uns 300 padres lá em Itaici, então vamos rezar para abrir a cabeça, né? E ver... Não vou falar da homilia porque seria longo demais, né? A questão, o contexto litúrgico, né? Nossa, olha o cabelo dele. A homilia deve ser uma coisa especial, dentro do contexto eucarístico da palavra de Deus, né? Deve ser breve, evitar que se pareça uma conferência ou uma lição. Repito aquilo que eu aprendi de um leigo francês que andava por todas as igrejas de Paris ouvindo sermão. Ele escreveu um livro, até bonito o livro dele, que se resume no seguinte: primeiro, tenha o que dizer, isto é, prepare. Segundo, suba e diga, que era o púlpito antigamente, né? Terceiro,
Disse, cai fora. Deve ser velho, claro, para isso é preciso preparar. Essa linguagem de mãe que fala ao filho é uma tonalidade que transmite coragem, inspiração, força e impulso, né? Mesmo que às vezes a homilia seja um pouco mais. Se houver esse espírito materno e eclesial, ela sempre será fecunda, tal como os conselhos maçantes de uma mãe, com o passar do tempo, dão fruto do coração dos filhos. Não sei, né? Não sei, é verdade. O pessoal já está cantando a oração eucarística. Antigamente, agora eu não vejo mais, mas o tempo que eu comecei, né, como padre, os homens muitos ficaram no fundo da igreja. A hora de começar a homilia saía tudo para fumar lá fora. Ou então chegava depois da homilia, né? Porque não tinha que aprender, sobretudo porque era pecado mortal, né? Chegar, cumprir pelo menos depois da homilia. Quer dizer, a palavra de Deus não tinha importância nenhuma, né? Eu vou pular um pouco isso aí, né? Porque palavras que abraçam corações, na homilia, a verdade anda irmãos com a beleza e o bem, né? Kardec afirma que quando ensinamos o que é verdadeiro, uma racionalidade, o que é bom, uma ética, e o que é belo, uma estética, né? O pregador tem a belíssima missão de unir os corações que se amam, do Senhor e do seu povo, fazer com que o nosso povo se sinta, de certo modo, no meio dos dois abraços, enfim, não quero falar. Confiança no Espírito Santo que atua na pregação não era mente passiva, mas ativa e criativa, né? Culto da verdade, vamos passando. Mensagem central do texto, tem que descobrir a mensagem central, porque senão a gente fica vagando em considerações que não tem nada a ver, né? Não sei se é problema, às vezes, nunca fui bom professor, mas o professor que não escolhe no assento central, ele está perdendo tempo, né? Porque fica uma série de falação que não leva a nada, né? O pregador deve ser o primeiro a desenvolver uma grande familiaridade com a palavra de Deus, né? E que tem aqui anteriormente. Quem quiser pregar deverá primeiro estar disposto a deixar-se tocar pela palavra, fazer a carne na sua vida concreta, né? Leitura espiritual, a léxico divina, nós consistimos na leitura da palavra de Deus, não temos isso para padre, para leigo, para todo mundo, a léxico divina, né? Ler, meditar, rezar, contemplar. Será que hoje a gente tem tempo para isso? Sufoco da vida familiar, sufoco da vida será? E como é que se aproveita então a palavra de Deus? Se não for pela Alexio Divina, é uma herança de São Bento, né? Que instituiu a Alexio Divina entre os seus monges, né? Outra tentação é pensar naquilo que o texto diz aos outros, para evitar aplicá-lo à própria vida, né? A escuta do povo para descobrir aquilo que vocês precisam ouvir. Olha a imagem do papo aí, né? Muito bom. Escuta. Eu aprendi muito isso quando fui morar no prédio ali, né? Da Alameda Barra. Você tem que escutar realmente para saber como é que está a realidade, né? Tá difícil porque os meus ouvidos de 84 anos já estão difíceis de entender o que esse povo fala, né? Quando eu vim para cá, eu deixei uma casa maravilhosa lá em Avaré, né? Uma casa maravilhosa, tinha de tudo e tal. Quando chega aqui, que precisa andar de pé no chão com o povo, é outra coisa, né? É outra coisa, é outro modo de ver a vida, outro modo de ver a vida sacerdotal, né? Cumprimentar todo mundo na rua, responda ou não responda, né? E às vezes eu vejo com que alegria, com que os garis respondem a gente, né? Bom dia, e eu brinco um pouco com eles. Sim, vale a pena a gente realmente caminhar na escuta do povo. Olha, recordemos que nunca se deve responder a perguntas que ninguém se faz, né? Que ninguém se faz. Eu diria outra versão, eu não responder a perguntas que não estão sendo feitas, né?
Então, não dá respostas a perguntas que não estão sendo feitas. Porque às vezes você dá resposta para a pessoa que não necessita daquela resposta. Você planta a dúvida onde não tinha, né? Recursos pedagógicos não vou, né? Como esse aqui, por exemplo, né? É difícil hoje eu ter que falar alguma coisa sem ter esse recurso aqui, porque a cultura hoje é muito mais visual do que auditiva, né? Pessoas querem ver e do ver, então, tiram as suas lições. A linguagem positiva, o que não se deve fazer, mas o que podemos fazer de melhor. Uma evangelização de aprofundamento do querigma. O querigma é o anúncio jubiloso de Jesus, né? O anúncio jubiloso da palavra de Jesus. Cada ser humano precisa sempre mais de Cristo. A evangelização não deveria deixar que alguém se contente com pouco, mas possa dizer com plena verdade: já não sou eu que vivo, quem vive, mas Cristo vive em mim. já não sou eu quem vive. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa parece que é original, né? Parece que tá. Depende da tradução, né? É como essa tradução que tem, às vezes a gente chega lá, chega lá, tem um salmo responsorial, que é o Salmo 51, e fala-se do coração arrependido, e tem uma tradução numa Bíblia, não sei qual é, e fica repetindo coração esmagado. Que coração esmagado é esse? O coração esmagado não está vivo, né? Agora, o coração arrependido e tal, esse a gente entende. E apesar de todos esses textos, ainda tem muito coração esmagado lá na paróquia. Quando chega esse salmo, eu já fico tirando o lenço para enxugar o sangue. Deixar-se transformar em Cristo e vendo progressivamente acordar, gente, com isso me toca muito, porque a gente deixar-se transformar em Cristo, e a palavra de São Paulo é chegar à plenitude da idade de Cristo, né? Essa idade de Cristo não se conta pelo tempo, mas se conta pela perfeição da divindade, né? Você então chegar, e na missa a gente diz, né, por mistério desta água e deste vinho, possamos chegar à plenitude da divindade da qual Cristo assumiu a humanidade. Enfim, mais ou menos nesse teor. Catequese agora é com você, né? Querigmática, Todo mundo. Mistagógica. Mistagógica quer dizer pelo exemplo. Não é da mistalogia? Não, é mistagógica. A educação e a catequese estão a serviço deste crescimento, né? Então, na boca do catequista volta a ressoar o primeiro anúncio, querigma. Na boca do catequista volta a ressoar sempre o primeiro anúncio, né? Que é o querigma. Eu não sei como é que resolve hoje a questão da catequese, né? Porque antigamente era a questão do primeiro catecismo, era aprender doutrina, saber decor e acabou, né? Se não soubesse decor, não ia fazer primeira comunhão. Então hoje acho que mudou bastante. Bastante. Eu não sei se a catequese que você segue aqui, aquela que está... É a renovada, né? A catequese renovada, né? Muito bem. Fé, vida e comunidade. Construa sua vida sobre a rocha eterna, Jesus Cristo. Nele você pode confiar. Né? Outra característica da catequese é a iniciação mistagógica, que significa essencialmente duas coisas. A necessária progressividade da experiência formativa, na qual intervém toda a comunidade, e uma renovada valorização dos sinais litúrgicos da iniciação cristã. Enfim, é bom que nos possam ver como mensageiros alegres. Se há quem manifeste alegria, esse careta aí, né? Isso aí, esse cara aí, né? Esse senhor aí, esse pontífice aí, né? O acompanhamento pessoal dos processos de crescimento. Sozinhos somos rápidos, juntos vamos longe. Quem que disse essa frase? É um provérbio árabe, viu? É árabe. É. Devemos dar ao nosso caminhar um ritmo salutar de proximidade.
Acontece que nem como acontecia, costuma acontecer, no movimento de cursilhos. Terminou os 3 dias, Espírito Santo que faça o resto agora, né? Eu já fiz o que devia e o coitado que vai na segunda-feira com a ideia cheia na cabeça, um monte de coisa, chega lá, se vê completamente abandonado. Onde é que estão aqueles que, o Espírito Santo que age, né? Nós já fizemos o nosso dever de lavar as mãos. Estou dando um exemplo prático de cada dia, né? Do meu lado, muitas vezes a gente vê isso aí. Embora possa parecer óbvio, o acompanhamento espiritual deve conduzir cada vez mais para Deus. É tua sobrinha, essa daí? Como é Maria Alice? Há um tempo certo. Para chegar ao estado de maturidade, isso é para que as pessoas capazes de ser verdadeiros e responsáveis, é preciso dar tempo ao tempo com uma paciência imensa. Não adiantar o tempo, né? Eu quero que vocês, quem conhece, né, que sabe que todo domingo vem um menino para eu assinar a folha. Qual é o futuro desse menino? O jeito que ele vê as coisas, eu não sei que idade ele tem. Ele tem 10 anos. 10 anos? Como esse menino vê as coisas? Eu não sei se depende muito, né? Mas depende muito da mãe, da família, né? Mas eu estava pensando nesse amadurecimento dessa criança que vai amadurecendo nesse ambiente e vai uma coisa extraordinária. Hoje ele veio me perguntar como é que ele faz para fazer uma leitura. Quando as pessoas morrem, você pede para alguém fazer uma leitura aqui na frente. Hoje ele veio pedir. Dá uma para ele. Eu já tinha. Quando tiver uma mais curtinha, dá para ele, você pede para ele. Ele hoje Dá antes do horário. me abraçou, falou, desculpa, hoje eu esqueci o dinheiro. Pediu desculpa porque não pôs o dinheiro assim para colega. Que coisa, né, gente? Grande diferente. Menina de Deus. Muito bem. Vamos encerrando então. O Evangelho propõe-nos que se corrija e ajude a crescer uma pessoa, olha, a partir da maldade de suas ações, mas sem proferir juízos. Atire a primeira pedra quem não tiver pecado. E continua escrevendo. Sabe Deus o que ele estava escrevendo. Mas o pessoal enfiou o rabo no meio das pernas e foi saindo porque estava julgando os outros. Estava julgando, estava proferindo. Essa foto é muito bonita, hein? Eu vou pondo no Google e ele vai me... Não, essa foto é muito, muito sugestiva, não? Já está lá no meu, né? O discípulo missionário... Algumas coisas a gente foi acrescentando. Traz o pendrive de novo. Sempre ao redor da palavra, a Sagrada Escritura é a fonte da evangelização. Por isso, a leitura e a reflexão. O estudo da Sagrada Escritura deve ser uma porta aberta para todos os crentes, né? No número 175. Olha, você botou lá essa foto para quê? Que nesta semana, após o dia do Padre, possamos agradecer e pedir para que Deus continue dando. Então vamos rezar uma Ave Maria para o Senhor? Ave Maria, cheia de graças, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado. Desculpe a gente passar assim um pouco por cima, porque se for detalhar mais, a gente não sai daqui, né? Não foi ótimo. No próximo agosto, né, o capítulo Em setembro o 4 de setembro. setembro, capítulo 4. Social da evangelização. Esse é um pouco delicado o assunto também, convinha se quem quiser participar para ler um pouco antes, né? Porque é um pouco complicado, a gente não está muito acostumado com esse aspecto, né? E quando se fala um pouco mais para lá, ou é retrógrado ou é comunista, né? Uma das duas. Então, precisa ler e a
gente vir preparado para a gente poder conversar mais um pouco sobre este assunto. Me parece sumamente importante. Bom domingo, bom almoço, muito obrigado. Ei, uma salva de palmas para o senhor.